Mamute e decidi chamar a galera para a gente gravar um podcast maravilhoso falando sobre provedores de internet e como a gente trabalha, né, que é na redução do churn. O churn é o tempo que o cliente fica na sua base. E aí a gente quer explicar para vocês exatamente como é que você deve cuidar desse cliente para ele ficar na sua base. Isso, claro, tecnicamente. Então a gente vai falar de boas práticas, a gente vai falar de um pouquinho de configuração. Ah, não esquece, segue a gente lá no Instagram, @consultoraembre. Agora eu vou iniciar fazendo uma pergunta para o Gabriel. Como é que você veio parar nessa área de provedores? Então, Emily, quando eu tinha ali meus 17 anos, o meu pai ele tinha um provedor de internet. Então, eu via que era uma área legal, era uma área que eu tinha um pouco de interesse. Desde sempre, eu sempre gostei de computador, desde sempre eu iniciei nessa área, sabe? E ele me deu a oportunidade de começar trabalhando dentro do provedor na parte de cliente, na parte do atendimento nível 1, sabe? Então, acessava cliente, acessava antena. E a gente tinha um consultor na época lá dentro que trabalhava lá no provedor. E esse consultor, eu sempre via ele fazendo algumas coisas e eu me despertava essa vontade, sabe? E meu pai sempre me apoiando, falando: pega essas microtik que a gente tem aqui e vai brincar. E eu falava: microtik? O que que é? Nem sabia o que que era na época, sabe? E daí, no passar do tempo, eu fui aprimorando, e daí foi quando eu entrei nessa área pedindo um estágio numa empresa de consultoria. E ali me largaram clientes na mão e eu não sabia nada. Eu basicamente entrei perdido lá, e foi quando eu comecei a buscar curso, fazer treinamento. Então tudo que tinha na internet, eu ia comprando, ia fazendo curso e já ia fazendo ao mesmo tempo laboratório, sabe? Para me aprimorar, para me desenvolver. Então eu entrei nessa área por causa do meu pai, por causa do provedor de internet que ele tinha, para conseguir ajudar ele, porque eu via que ele tinha dificuldades, porque por mais que existia uma consultoria, não era uma consultoria ativa, era uma consultoria que quando dava problema a gente precisava acionar. Então eu via que às vezes tinha muito cliente, como eu trabalhava no suporte nível 1, eu via que entrava muita reclamação. Então eu comecei a buscar para a gente tentar resolver esses problemas, sabe, dentro do provedor. Então, eu iniciei ali, faz 5 anos que eu estou nessa área, e desde então só me aprimorando. Como fala, né, tecnologia sempre está em desenvolvimento, então a gente não pode parar nunca de buscar conhecimentos. E Débora, conta também um pouquinho pra gente, você já teve provedor de internet, né? Sim, já tive, já fui bem atuante, né, tudo começou do nada mesmo, foi tipo assim, nem tinha planos, né, de abertura de um provedor de internet, foi realmente do nada, e a gente foi pioneiro lá no nosso lugar, né, no nosso interior, e no começo foi bem difícil mesmo, porque a gente começou competindo com uma empresa grande, muito grande, só que foi um negócio que deu muito certo e tem dado até hoje. Legal. Conta um pouquinho das dificuldades dos provedores de internet. A dificuldade foi, a princípio, foi a concorrência em si, porque realmente era uma concorrente muito grande, e a gente começou com antenas bem poucas mesmo, usada, mas depois o negócio foi crescendo. Legal. E depois passou fibra ótica e tá bem grande lá. Legal. Então, vocês iniciaram na tecnologia do rádio lá antigamente. Sim. Que época que era isso? Ano? Rádio. Era rádio? Era. Qual rádio. Ano que vocês iniciaram o provedor 2017. lá? Entendi. O rádio, se a gente parar para pensar as tecnologias que evoluíram já hoje no provedor de internet, né? Eu acho que todo mundo começou lá na parte de rádio, a não ser o pessoal que está abrindo provedores hoje, que já iniciam no bem, como a gente pode falar, no bem bom da fibra, né? Porque antigamente o pessoal, não sei se tu chegou a trabalhar, Diogo, com parte de rádio nos provedores. Então, eu comecei a minha história em um provedor e no suporte nível 1. Então, eu tive acesso ao provedor do suporte nível 1 e lá, quando eu comecei, esse provedor trabalhava com clientes via rádio e clientes cabo UTP, entendeu? Cara. Isso lá em 2016, clientes via rádio e via UTP. E nesse suporte, eu tive acesso a ver as principais reclamações dos clientes via rádio. E em 2017, essa mesma empresa começou a implementar fibra. E esses clientes que eram via rádio começaram a ser migrados para a fibra. E a gente começou a ver que a fibra, que é o
O que os provedores mais trabalham hoje, a fibra traz uma diferença muito grande na conexão do cliente. O rádio, a gente chovia de reclamação todos os dias, minha conexão tá lenta, tá caindo. E quando esse mesmo cliente ligou para a fibra, nossa, Quando chove, né? melhorou isso. Lá, quando ia chover, a gente dizia, pronto, chegou o nosso principal concorrente, a chuva. É verdade. A gente estava sempre. Então, era isso. Eu comecei lá em 2016, dentro do ramo do provedor, no suporte nível 1, cheguei ao N3 desse provedor. E em 2018 eu fui convidado para trabalhar em uma empresa de sistema de desenvolvimento para provedores. Ele faz o sistema de gerência de todo provedor de clientes rádio, cabo e fibra. Fiquei nessa empresa conhecendo o MikroTik, que eu vim conhecendo o provedor quando eu entrei. Eu disse, conhece o provedor? Conheço, você trabalhar com tudo. Aí foi quando eu conheci de fato o MikroTik, um ASTX, conheci o Ubiquiti. E quando eu fui trabalhar nessa empresa de ERP, foi quando eu tive realmente contato com os equipamentos de rede, com Cisco, MikroTik, Nokia, Juniper e todos os outros. E nessa empresa, quando eu estava lá, eu comecei a ver o mercado e foi quando eu decidi entrar na consultoria, até chegar aqui na próxima, que é onde eu estou hoje. Entendeu? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Já tem anos, né? Vai fazer quantos anos que a gente tá junto? E já está com mais de um ano já, acho que 1 ano e 2 meses, se eu não me engano. Que vem os próximos. Se Deus quiser, que nos próximos 3 anos. E eu comecei também, a minha vida sempre foi voltado para conceito, A história né? da Emily eu acho muito interessante. Nasci minha mãe tinha um bar, aí negócio de conflito de bebo, né? Que bar, você sabe, quem tem bar sabe que de vez em quando alguém toma uma manguacinha a mais, o negócio fica feio. Minha mãe tinha filho pequeno, minha mãe falou, vou fechar o bar e vou abrir uma eletrônica. Só que ela não sabia consertar com televisão. Aí a minha mãe, ela colocou o pé e Deus foi lá e colocou o chão para ela, né? A gente começou a aparecer técnicos de eletrônica e ela sempre foi uma boa vendedora. E aí eu vendo aquelas placas de televisão, gente, quem é das antigas sabe. As placas de televisão, né? Televisão de tubo, de raios catódicos. E aí o pessoal pegava aquelas televisões, aquelas placas ali, eu olhava e falava, é cidadezinha, eu vou pegar meus bonequinhos e vou brincar. E aí chegou um técnico de eletrônica e falou, menina, chega aqui. Isso aqui é corrente DC, isso aqui é corrente AC. Isso aqui é corrente DC. Corrente AC faz assim, corrente DC faz assim. Aí eu ficava AC antes de Cristo, DC depois de Cristo. E aí ele ria de mim e falava, não, ela é tão inocente, eu vou ensinar. E aí ele pegava e ficava explicando o princípio da eletrônica. Chegamos no Thomas Edison, falando da eletricidade. Ele me explicou muitas coisas, né? Ele não falou do Nikola Tesla, mas só para defender, eu gosto do Nikola Tesla, tá? Inclusive, eu tenho até um filho que chama Nikola. Mas, olha, aí aprendi a consertar a televisão, mas eu era muito nova. Na verdade, eu não entendi exatamente a lógica, mas eu entendi os macetes. E aí eu fui tocando aquela eletrônica ali, minha mãe saiu do negócio, ela não quis mais trabalhar, e eu fui tocando. Só que eu achava que eu sabia ter um negócio, mas na verdade eu não sabia de nada. A minha mãe saiu, passou um ano, eu quebrei o negócio. Como? Imaturidade, né? Imaturidade. E aí passou um ano, eu comecei a trabalhar com informática, comecei a consertar computador. Gente do céu, era muito legal a gente dar manutenção, né? Que você pegava uma borrachinha de escola e passava lá na borrachinha, né? Quem é técnico sabe como é que é. Até hoje, né? Esses dias eu comentei com um amigo meu, ele tava com problema, falou, passa uma borrachinha ali. Ele falou, isso aí não vai funcionar. Dito e feito, funcionou. E aí você passa a borrachinha na memória, né? Quanto que ficou a manutenção? É claro, né? Dá uma limpadinha no negócio lá e você cobrava R$50. E aí eu pensei, meu Deus, eu vou rachar de ganhar dinheiro. É muito fácil. E aí começou a vir os pepinos, né? Nem sempre era memória, né? E aí começou a ficar... O mercado começou a fechar para o técnico de informática nesse sentido, né? As coisas começaram a avançar, não tinha mais limpar a borrachinha. E aí eu também sabia formatar computador. E aí então eu já tinha contato ao público, né? E também tinha desafios. Quando a gente mexe com informática, né? Também tem desafios, que é o quê? É o usuário, você entrega o computador formatado, aí o que o usuário faz? Baixa os vírus tudo de novo e fala que a sua formatação não valeu de nada. Coloca um pendrive com os arquivos tudo oculto. É verdade. Gente, sofre muito o tal do TI, né? Mas é isso, né? O que é TI mesmo? Alguém sabe? Eu vou responder, é tempo integral. Tô brincando, gente. Mas olha, aí depois que eu saí dessa parte aí, eu pedi emprego num provedor de internet. Olha que legal, né? Todo mundo aqui teve contato com provedor de internet. E aí eu tinha um patrão
ele me botou para informática, porque eu já era da informática, e ele decidiu que ele ia fechar aquele setor. E aí me apresentou a primeira vez um /30 na minha vida, uma configuração de redes. E lá foi meio que eu tive que aprender também na prática, né? Não existia, igual hoje, que tem muitos especialistas, na época não existia. Então a gente tinha que ficar testando, vendo, não tinha vídeo no YouTube, não tinha muito material falando sobre aquilo, né? E aí foi um tempo que não tinha consultor de rede, os que tinham era muito raro, né? Então eu comecei aprendendo ali, fui aprendendo, fui pegando dica, a empresa pagou alguns cursos, alguns outros eu paguei, né? E aí chegou um momento que eu falei assim, eu amo vocês, eu amo aqui a equipe da empresa que eu trabalho, mas eu vou ter que caminhar com as minhas próprias pernas, porque eu já era empreendedora, o meu peito estava gritando, eu tinha que sair dali. E aí eu fui e comecei a trabalhar por conta. E aí foi aonde que nasceu a Próximo, né? Começou a juntar a galera que os clientes gostavam muito do nosso trabalho, gostam até hoje, né? E aí foi aí que nasceu a Próximo. Eu lembro que, eu acho que era 2021, quando a gente se juntou, né, Emily, que a gente começou a trabalhar junto. Eu lembro que a Emily cuidava de todos os clientes sozinho. Daí ela falou assim, ó, eu tô com muita demanda. Eu falei, caraca, ela cuida de tudo isso sozinho. Daí quando ela falou a quantidade, eu falei, ela é braba mesmo, né? Daí entrou eu e o Bruno no provedor. Eu acho que nós dois fomos os primeiros consultores da Próximo ali, depois de ti, né? Teve alguns já. Teve alguns, Teve. mas daí eu sei que a gente chegou e eu falei, Emily, vamos fazer o seguinte, a gente vai assumir a parte técnica aqui, tu vai pro comercial, tu vai trazer mais cliente e deixa que o técnico aqui a gente mata no peito. E tamo aí até hoje. Aí o Gabriel falava assim pra mim, eu quero desafio, o meu peito tá gritando, eu quero mais cliente, eu quero desafio, eu quero novos desafios. E aí eu falei assim, você quer desafio? Então eu vou buscar. Então toma, só os clientes, ó. Eu tive que sair da configuração. Quem é nosso cliente antigo sabe que era eu que configurava. Eu acessava lá, fazia. Entendo muita lógica ainda. Mas eu fui expulsa da área técnica por um bom motivo, né? Tive que aprender a realmente tocar uma empresa, né? Que é o que de fato hoje eu busco muito orientar os nossos clientes aqui em relação a ter a empresa, se regularizar, resolver as questões, né? Também e eu, em particular, eu acho muito bom ser provedor de internet. Quem não gosta só não está com a consultoria certa. É verdade. O provedores de internet hoje, eu vejo a parte de ter uma consultoria estruturada muito importante, sabe? Porque geralmente dentro do provedor não vai ter alguém lá dentro que vai entender muito da parte técnica. Claro, o dono que ele inicia fazendo tudo hoje num provedor, porque ele não vai começar, ele não vai ter dinheiro para colocar uma equipe. Então vai ser ele que vai fazer as primeiras configurações, vai colocar. Hoje é muito comum. Acho que 99% começa hoje uma estrutura com uma microtik. Então o dono vai lá, faz as configurações e depois, conforme vai passando o tempo do provedor, eu acho que aí entra o ponto muito importante de uma consultoria estruturada, sabe? Porque... E sabe qual que é o momento de ter uma consultoria? É fundamental. Sabe quando que é o momento? É quando ele começa a ter uns probleminhas assim, um site que fica lento, um cliente que reclama, às vezes o cara tá andando de carro, passa na rua, um cliente grita a ele, melhora essa internet aí, né? E aí ele acessa, ele olha e fala, não, mas assim, tá funcionando, tá ok, mas os clientes tá reclamando. Quando os clientes reclamam, é sinal que alguma coisa não vai bem. E aí, o conhecimento que você já tem até ali, você também tem que, o dono do provedor, ele tem que também diversificar, porque o dinheiro mesmo não está na configuração, né, gente? O dinheiro está lá nas vendas. Tem que se Só que o que você vai vender? Você vai vender um serviço de internet. Você não vende um produto, você vende um serviço de internet. A internet ela tem que ser impecável. É o mínimo que o dono do provedor, que o cliente do dono do provedor espera. É uma internet 100%. Então, assim, a consultoria, ela veio para resolver esses pormenores, que acaba que se torna um problemão gigante. Imagina só, você tem um cliente do seu provedor que toda semana tá mandando mensagem falar que a internet não carrega, que a bolinha tá carregando, que a internet não funciona. Ou todo dia abrindo chamado com a mesma reclamação. Mas tá travando, o serviço não tá rodando.
Aí se você pensa Você assim, tenta crescer e não consegue clientes. Porque, Entra 5, sai 3. porque, tipo, aí a gente entra pra teoria do balde furado, né? Entra 5 clientes, mas sai 3. um cliente ruim consegue passar essa informação para até 9 pessoas. Isso Um bom aí. até 3, né? Então, é isso. É verdade. E engraçado que se for pra ele falar bem, você precisa beneficiá-lo. Agora, se for pra ele falar Não mal, ele precisa. fala de graça mesmo. É verdade. Entendeu? Se tem uma coisa que é péssimo pra qualquer negócio, é um cliente insatisfeito. Sim. Porque ou ele vai falar mal de você pra todo mundo, ou de repente ele pode até virar teu concorrente. Exatamente. Exatamente. E eu lembro, quando eu e meu pai, a gente tinha lá o provedor, era uma época muito perturbada, a gente tinha nossa consultoria, mas ele não estava sempre ali. Ele não era aquele suporte, se eu chamar às 3 Não é horas como da manhã... uma próxima. Exato. Se chamava às 3 da manhã, não ia ter resposta. Então, eu cansei de, muitas vezes, eu e meu pai, a gente, vamos num jantar de família. Apita o celular, parou tudo. E aí? Pra quem que vai correr? Então, eu sempre brinco com a nossa equipe que o que a gente faz? A gente é muito além de uma consultoria. A gente gosta de vir com a paz pro dono do provedor. O dono do provedor, ele não ficar em função de trabalhar 24 horas ali. Ele tem que acordar respirando provedor e dormir respirando provedor. Não, a gente tem que trazer o sossego para ele. E é o que a gente busca muito na nossa empresa, sabe? A gente conseguir... passar para o cliente não só vamos ali, vamos fazer a configuração e tudo vai resolver, mas é muito mais além, sabe? A Emily gosta de trabalhar muito a parte humana da empresa, a gente conhecer os problemas, conhecer as dificuldades que o provedor tem, sabe? E a gente entrar na raiz daquele problema e conseguir trazer a solução para o dono falar assim, cara, agora eu tô em paz, agora eu tô conseguindo dormir. Contar, né? Exato. É assim, o que a gente traz de verdade é a liberdade. Porque não adianta você ter um negócio e estar preso, né? Eu até brinco, eu falo assim, não adianta você estar em presidiário, né? Porque você está preso naquilo ali. Você tem um negócio que talvez pode até ser de sucesso, pode ser que não seja, mas pode ser de sucesso. Mas você tem o pior emprego do mundo. Sua família, você não vê, você não está vendo seus filhos crescer. Quantas vezes que o dono do provedor, a filhinha dele, o filhinho dele chega e fala assim, papai, eu quero brincar, papai, eu quero colinho. E você não tem um minuto para fazer isso pro seu filho, porque você tem um monte de gente ali xingando, você tem que levar o pão para casa. Então, é mais profundo do que a gente pensa quando a gente fala de problemas na infraestrutura. Eu falo assim que é o mínimo que o cliente espera, e ele não espera. Se você tiver um problema na sua internet hoje, amanhã o seu cliente sai. Qualquer oscilação, às vezes nem é culpa do provedor de internet. A oscilação foi lá em São Paulo, igual teve agora. Qual foi a que teve agora? Foi domingo agora, o início do SP4, lá ele pegou fogo, domingo antes do meio-dia, e acho que... Desestabilizou algumas regiões. Com certeza. E aí, essas pessoas que estão em outros estados, não estão em São Paulo, foram afetadas e elas pagam. Elas perdem clientes por causa de oscilações que estão fora. Agora, é inadmissível que a gente tenha oscilações, que a gente tenha problemas aqui dentro do provedor. Não pode ter problema dentro do provedor. Rede, né? Porque o que é a configuração, meu Deus? A configuração é a ciência exata. O equipamento, ele grita na hora se ele está com problema. Entendeu? E tem que ser a ponta, tem que ser a risca. A internet, ela tem que ser boa à risca. É o mínimo que o cliente espera, uma internet boa. Agora, quando a gente passa por problemas que vêm de fora para dentro do provedor, a gente perde cliente sem ter culpa, né? Aí a gente não pode fazer nada. Mas o que a gente tem que fazer é a nossa parte. Isso. Agora, a parte comercial, ela vem depois. Vendas, ela vem depois. Eu vejo muito dono de provedor falando o seguinte: eu vou focar em vendas, eu quero um gerente comercial, eu quero uma empresa que me ajude a vender. E aí o gerente comercial chega, aí ele vai lá, implanta, faz toda a implantação, Paraná, faz o tráfego pago, gasta uma grana com marketing, equipes, vamos atacar os bairros, vamos fazer. E aí os clientes chegam e a rede, ela não está pronta, ela não está dimensionada, ela não foi projetada para aquela demanda. Aí chega 100 clientes a mais, o provedor,
Eu vejo esse... reclamação, diminuir a avaliação. Isso daí. Projeto. Exatamente. Eu já vi acontecer casos que tem gente que não entende, vai lá ver uma configuração pronta, traz para dentro da infraestrutura, só que ele não sabe que por trás disso tudo tem um dimensionamento, quantidade de clientes que tu espera, quantidade de clientes que tu tem, quantidade de link, equipamento certo, porque cada provedor é exclusivo, cada provedor vai ter o seu projeto ali e vai funcionar da melhor forma possível, sabe? Então, por mais que, como você falou, é uma ciência exata, mas existe um estudo por trás para a gente conseguir preparar para ele suportar cada área, cada região, porque... É diferente também provedores que trabalham na área urbana para a área rural. Então, tudo precisa ser analisado e estudado da melhor forma para passar para o cliente, né? É o que a gente estuda, é o dimensionamento da rede, né? Então, a gente, quando a consultoria entra, o que a gente faz? Uma auditoria da rede inteira. Aí a gente percebe quais são os gargalos, quais são os possíveis pontos de falhas, quais são os reais pontos de falha, né? Porque se contrataram a gente é porque já sabem que alguma coisa não vai bem. De repente ele tem clientes reclamando de satisfação, clientes reclamando de sites que não abrem. E aí quando a próxima entra, a gente faz um dimensionamento na rede e aí já faz um projeto para aquela rede suportar a quantidade de clientes que ele precisa atender. Quando a rede está redondinha, aí, meu amigo, é só chamar o setor de vendas, é só chamar a equipe comercial e botar cliente para dentro, porque aí funciona. Aí você faz o investimento certo. E eu posso falar com propriedade que o negócio dá uma alavancada, né? No nosso caso lá, quando a gente contrata lá próximo, né, como consultoria, o negócio alavancou. Porque o cliente não fica com internet. Não fica. O cliente pegou, e ele também não quer saber aonde que está o problema. Ele não quer saber se foi um rompimento, ele não quer saber se foi porque ele meteu o pé lá e tirou o equipamento da tomada. Ele só quer internet. Não quer saber se o coelho mordeu a fibra. O argumento é: minha internet não está funcionando há uma semana, eu preciso que vocês arrumem. Isso aí já é uma questão de cultura, né? Eu fui ensinada, a minha avó me ensinou assim, ó, quando você chegar no hospital, você berra, você grita, você fala, porque senão você não é atendida, né? E aí a gente leva isso pra vida, né? Eu acho que muita gente tem uma avózinha, um parente que fala uma coisa assim, Exagera um pouquinho aí que daí vai dar certo. Porque aí eles vêm logo, né? E acontece a questão cultural aqui do brasileiro, né? Nós somos pessoas muito queridas, né? Eu acho que o brasileiro em si ele é muito caloroso, mas quando falou de internet, a história muda. É verdade. Pode me deixar sem teto, mas não me deixe sem internet. Mas não me deixe sem internet. Pode ficar sem beber água, mas sem internet nunca. E deixa eu perguntar, como é que vocês enxergam o futuro dos ISP aqui no Brasil? Como é que o crescimento, como é que está a implementação de novos provedores? O que tu pensa agora para o futuro, para os provedores, João? Cara, eu tenho acompanhado de perto alguns provedores e eles estão entrando já no ramo de querer sair do provedor. São provedores que a gente chama de provedores de bairro, porque atende só uma cidade, um bairro, negócio, mas já com a infraestrutura de operadora. Tem um roteador robusto, tem um equipamento que a OLT não é mais aquela OLT simplesinha, já implementa uma OLT robusta, já com capacidade de expandir a rede, de oferecer planos altos. Os provedores que estão se organizando, que tem uma consultoria que está projetando a rede por trás, esses estão preparados para o mercado. O que falta a eles é só ter coragem de ir atrás de novos clientes mais distantes de onde eles estão, de expandir para bairros vizinhos, expandir para cidades vizinhas. Mas, de forma geral, a maioria já estão com a rede muito estruturada já para fibra. Legal. E eu vejo também muitos provedores agora para frente, não focando só em clientes físicos, né, mas empresas, clientes corporativos. Né? Eu acho que para o futuro agora vai crescer bastante, vai mudar muita coisa com tanta tecnologia que está vindo, né? O mercado está fechando. Antigamente, para o cara abrir um provedor, ele contratava um link da Oi. A maioria começou assim, escuta essa história. Oi, Velox. Ele colocou um link da Oi, aí o vizinho não conseguia, aí ele puxava um cabo, uma antena que fosse, passava pro vizinho e vendia, o vizinho pagava. Toma aqui o dinheiro da internet, toma aqui o dinheiro da internet. Aí o outro vinha, ele fazia a mesma coisa, toma aqui o dinheiro da internet. Aí o cara entendia que ele fazendo isso, ele ganhava mais dinheiro
e pagava a conta da internet. Aí vinha outra, e daqui a pouco vinha uma pessoa mais de longe. E aí você já estava ganhando dinheiro com aquilo e falava assim, agora eu vou viver disso, né? A maioria dos provedores começou assim, hoje em dia não começa mais assim. Hoje em dia, para você começar, você tem que fazer um investimento, tem o FTTH, né? Tem todo o investimento do FTTH. Então, o mercado hoje está caminhando. E as empresas hoje, elas estão se tornando multiplayer. Elas estão se tornando... é internet, é televisão, é telefonia, é um serviço diferente. De repente, um serviço de câmeras. De repente, um serviço de instalação de portões. De repente, uma administração de segurança, né? E aí os provedores estão se diversificando. Tem provedores de internet que já atendem condomínios com soluções de câmera, né? Soluções mais completas para condomínio. E você sabia que em outros países a Nokia, ela está com um projeto, se eu não me engano é na Finlândia, gente. Eu tinha visto essa notícia, mas eu não salvei ela para mostrar para vocês. Mas eu postei lá no nosso Instagram. A Nokia está fazendo experimento com internet de 100 GB. Eu li alguma coisa sobre isso também. Então, assim, hoje a nossa realidade está o quê? 1 GB na casa do cliente. Mas amanhã vai ser 10 GB na casa do cliente. É verdade. Amanhã não vai ter mais esse negócio de aceitar lentidão, aceitar uma latência. O cara vai falar, eu tenho 10 GB na minha porta, entendeu? Eu tenho acesso ao mundo inteiro aqui no meu celular, no meu computador. E aí tá mudando demais. O mercado, ele tá ficando agressivo. E ele tá se fechando. Hoje em dia você não consegue mais montar um provedor com pouco dinheiro. Você gasta muito dinheiro para você montar um provedor. Porque as exigências dos clientes estão altas agora, né? Não é só a internet que eles querem internet, televisão. Alguns provedores de bairro já estão começando a oferecer telefonia com o próprio nome, telefonia sem fio. E quem não faz isso fica para trás. A qualidade, você já tem que iniciar com qualidade, né? Mas não, você começava com antena com ponto 4. Na época a gente começou com antena, eu acho que era Ubiquiti, que a gente começou. Ia lá no Paraguai, trazia as antenas de lá. Agora você já tem que Existem provedores até hoje que usam antenas Ubiquiti, mas assim, a tecnologia mudou, melhorou demais, entendeu? Tem provedor que entrega rede rádio com a qualidade excelente. Tem sim. É que depende muito da região, né? Se é uma região mais interior ali, às vezes se torna caro o projeto para conseguir levar a fibra para lá. Porque, vamos supor, no interior é mais fazendas, é mais casas distantes. Então, para tu montar uma rede de fibra lá, se torna mais caro do que tu levantar uma torre e colocar, por exemplo, acho que o Ubiquiti, o último lançamento deles é aquele painel Titan, se eu não me engano, a última vez que eu olhei era isso, esse painel Titan da Ubiquiti. Então já tem muita tecnologia, tu consegue atender teu cliente ali com 100, 200, 300 megas, sabe? O rádio não está morto. O rádio digital funciona em alguns casos muito bem, né? Sim. A fibra ela está em alta, né? É o que atende as cidades, mas tem muito provedor que atende zonas mais afastadas, né? No rádio, o rádio não está morto. Vai continuar ainda existindo nesse mercado ainda durante muito tempo ainda, mas a gente tem que se especializar, se prontificar a entregar o que de fato o cliente contrata. E para isso precisa ter qualidade. Para ter qualidade também precisa ter preço. Sim. É muito triste a gente ver os donos de provedores entrando no mercado com tudo a preços, entregando internet a preço de banana. Isso que eu ia falar para vocês. Hoje, o link dedicado está muito caro e cada vez menos o link final para o cliente final se torna mais barato. Então, hoje, já tem casos de gente vendendo 1 GB a 89 por mês. Então, tu precisa de muito cliente para tu conseguir pagar o teu link dedicado, que tu vai pagar ali. Tem região que cobra 13, 14 reais no mega. Tudo tá ficando caro. Você vai no mercado, tá cada vez mais caro. Você vai comprar roupa, tá cada vez mais caro. Tudo que você vai fazer, gente, tá tudo mais caro. Só a internet que tá ficando mais barata. Não tem lógica. E só a internet na última milha, né? Porque a internet no core dela continua ficando cara. Sim. Entendeu? Então, assim, por que tá tendo esse baixo valor? Porque tá tendo muita concorrência, mas a galera tá brigando por preço. Mas aí ele entrega uma internet de 30 reais, mas a qualidade não é lá essas coisas. É uma internet que cai, é um atendimento que demora. Nem sempre
a gente pode comparar o nosso serviço com o do Zezinho lá, que está entregando mais barato. Se você é um provedor de internet que entrega um atendimento de qualidade, um atendimento rápido, uma internet confiável, porque não é só a qualidade da internet que manda no provedor, né? Claro que o atendimento, o mercado é olho no olho, então o atendimento com o cliente final ser bom e você fazer tudo certinho, o Zezinho faz tudo errado, só que a internet dele é R$30, ele vai arrancar os clientes de você. Mas é questão de tempo esses clientes voltar, porque as pessoas gostam de coisas boas. Exatamente. E uma coisa que eu enxergo muito, vamos supor, aqui em Belo Horizonte, tem grandes provedores que atendem aqui, que é, por exemplo, uma Vivo da vida, uma Embratel, e tem os clientes, os micros provedores da região. Eu vejo que o pessoal prefere, às vezes, mais os micros, que tu vai conseguir lá no local, tu vai conseguir ter um atendimento face a face, do que tu ter que ficar telefonando, tô com um problema aqui. Não, às vezes tu tá com problema, tu consegue resolver muito mais rápido. Um atendimento humanizado. Isso, exatamente. O pessoal tá preferindo muito mais hoje humanizado do que robotizado, né? Sim, a questão da inteligência artificial, né? Ela está sendo muito aceita em algumas regiões, outras regiões não tão bem aceitas, mas vale que o atendimento humanizado, ele precisa existir, né? Ele precisa ter ainda, né? Mesmo que seja um robô, uma inteligência artificial, mas tem que ser um atendimento. Porque também se o cara coloca aquele chatbot, aí o cliente fala, digita 1, aí a pessoa não tem, às vezes a pessoa não tem familiaridade com a leitura, aí ela digita 1, aí depois ela digita 1 de novo e aí ela se perde naquele... Eu falo isso porque é o que mais acontece, né? Quando a gente coloca chatbot, né? A pessoa digita 1 e ela se perde ali, não consegue falar. Mas é isso, gente. Eu acho que o mercado de provedor tá desenvolvendo, tá chegando novas soluções e vários apetrechos para a gente colocar ali, mas a grande massa mesmo, que é a internet, né? Ela tem que funcionar de uma forma ininterrupta. Exato. Para você conseguir fazer todas as outras coisas. Não adianta SVA se não tem internet boa, não adianta ter equipe de venda se não tem internet boa, não adianta vender se não tem internet boa, porque o cliente entra por aqui e sai por ali. E aí você gasta, porque você gasta muito dinheiro para você contratar, para você assinar a internet e ir lá colocar os equipamentos na casa da pessoa, né? Você gasta muito dinheiro para ir lá fazer a instalação, gasta também para retirar equipamento. E o que eu estou gastando com isso? Está gastando carro, hora técnica, está gastando tempo e refazendo trabalhos. Não tem nada mais caro nesse mercado de recorrência do que você refazer o mesmo serviço várias vezes. E não tá tendo resultado, né? Não tá tendo resultado satisfatório. Isso, fica lá enxugando gelo, não tem resultado. É caro. E muitas das vezes os problemas não são nem abre um chamado para ir lá na casa do cliente. Às vezes o problema vai estar aqui atrás, vai estar no teu backbone, vai estar no teu data center. Então, a importância de tu ter uma equipe para te ajudar, uma consultoria ali dentro para te auxiliar. Pessoal, hoje 15 clientes já me relataram que eu tô com queda, que determinado momento do dia tá parando a conexão deles. Então, tu ter uma equipe pronta, uma equipe ativa ali para te dar esse suporte e falar, não, a gente vai analisar aqui, o problema tá nisso daqui, tá nisso daqui. Se torna muito mais barato. Às vezes o pessoal tem receio de contratar uma consultoria porque fala, eu não vou precisar dessa consultoria. Mas às vezes não, às vezes tá com um problema lá que é oculto, muita reclamação, muita lentidão, muita queda, né? uma recorrência de clientes abrindo reclamações contigo, e às vezes a consultoria vai te auxiliar, a gente tá ali para isso. Então, eu tenho uma dúvida técnica, eu vou fazer um projeto, preciso atender esse cliente, qual que é a melhor maneira da gente estruturar isso? Então, uma consultoria dentro do provedor se torna barato para o que a gente pode oferecer, para a expansão que o cliente pode fazer, a tranquilidade que o cliente pode ter, sabe? Então, a gente quer trazer a paz e a segurança para o dono de provedor, conseguir só, como tu falou, chama a equipe de vendas para trazer cliente para dentro e o resto deixa que a gente cuida, sabe? Assim, uma rede ela bem dimensionada, ela bem estruturada, na parte lógica e na parte física, né? A parte física, o que é? A fibra sendo bem passada, a fibra de qualidade, um equipamento lá na casa do cliente, um equipamento de qualidade,
um projeto também para casa do cliente. Mais projeto para casa do cliente? Tem gente que tem casa grande. Aí você vai chegar com um roteadorzinho lá, vai colocar lá no cantinho, né? Então tem que saber posicionar esse roteador na casa do cliente também. Se ele tem uma casa muito grande, se ele mora no sobrado, o que fazer? Precisa ter um projetinho ali dentro, né? E aí, se você faz tudo isso, o churn acaba. Você não tem problemas de cliente ficar ali ligando, eu gosto do atendimento, mas eu não gosto da internet. Eu vou cancelar. Ou senão, ele nem se dá o favor de falar para você que vai cancelar. Ele só pega o equipamento e joga lá no canto e vem outra internet, né? E se você não faz, o cara faz, o concorrente faz, porque quem não faz acontecer, vem acontecendo. Alguém vai atender aquele cara ali do jeito que ele merece, do jeito que ele precisa. E hoje com as tecnologias, rede mesh, e também ele tendo uma consultoria, às vezes ele vai ter uma equipe lá dentro, um nível 1, nível 2, que às vezes a gente também consegue auxiliar, sabe, montar às vezes um roteiro, um script, o pessoal já seguir para dar o primeiro atendimento, para conseguir de forma mais proativa, de forma mais rápida, passar a solução para o cliente. Porque o cliente hoje a gente vive numa geração que é imediatista. Então, eu tô com um problema na minha internet, eu preciso para agora que vocês resolvam. Então, a gente já conseguindo naquele atendimento nível 1 ali com o cliente, já identificar qual é o problema para resolver o problema ali na raiz, né? E é bom você falar disso, porque as pessoas. Tem empresários, tem pessoas do ramo que elas não conhecem os níveis de suporte técnico, né? Que são 3. É o suporte nível 1, que é aquele que o técnico vai na casa do cliente, reseta o equipamento fisicamente, refaz a configuração, faz aquele atendimento lá na casa do cliente, né? Até atendente que recebe chamado e pede para tirar da tomada. Isso aí é nível 1. Isso. O suporte nível 2 já é aquele que tem o conhecimento, que acessa o roteador, que faz um redirecionamento de portas, que faz uma triagem inicial com o cliente, né? Troca a senha do Wi-Fi. E tem o nível 3. O nível 3 já é aquele que fica na parte mais sensível da rede, que é o coração. O coração, a coluna dorsal do provedor, que é o backbone, né? Se a gente traduzir a palavra, é isso, coluna dorsal. Que é a parte principal do provedor de internet. E aí, às vezes, a gente tem tudo e a gente não cuida da espinha dorsal do provedor de internet. E aí, a gente tem vários retrabalhos lá na frente, porque é uma cascata. É uma cascata. Se a água suja aqui no ponto, se a internet vem de lá de fora ruim para sua espinha dorsal, você já entrega uma internet ruim lá na frente. Então o link ele já tem que vir bom, a sua parte, o seu backbone ele tem que ser bom, e aí lá no cliente também tem que ser bom, né? E aí quando a gente fala de redução do churn, a gente acaba abrangindo toda essa área, né? Você percebe que é muita coisa para o dono do provedor cuidar? É muita coisa, né? E aí de configuração, gente, é outro universo. Configuração é a parte um pouco mais oculta, né? Isso, é aquela parte que ninguém vê o que está acontecendo, mas sabe que precisa e sabe que quando é bem feito, muitos problemas somem do nada, né? Quando a configuração hoje a gente tem muitos protocolos na internet para fazer a internet funcionar. Tem gente que hoje... o que é internet para você? Se perguntar para uma pessoa que não tem esse contato. A internet para mim é abrir o navegador ali e acessar, eu tô na internet. Mas não, existe... Tem a ponta do cliente, que é o roteador, e lá na outra ponta tem o backbone, tem o core da rede, que é onde a gente faz funcionar, que a gente tem, cuida daquele coração, vai lubrificando o coração ali para ele ficar top. Então... A parte de configuração hoje é muito importante, sim, porque é onde vai começar. É onde a gente vai montar um BGP, por exemplo, para se comunicar, trocar rotas com a internet, a gente fechar vizinhança. Eu sempre gosto de falar, o BGP, o que é? Às vezes você está assistindo e não sabe o que é um BGP. Vamos supor que você tem o número da sua casa. Você mora na casa 30. O meu vizinho aqui, ele mora na casa 31. Então, a gente vai fechar o BGP entre eu e ele e a gente vai se trocar a rota. Ele vai falar, aqui eu conheço a rota para ir para o Google. Eu conheço para ir para o Facebook. Então, a gente vai trocar essa informação. Então, a internet é uma grande malha de vizinhanças, de números,
que vai trocando rotas para fazer a internet funcionar. Então, existe desde o BGP a níveis mais baixos de roteamentos, protocolos, e tudo isso precisa ser bem configurado, bem implementado no provedor para ele não ter problemas. Então, a consultoria a gente vai configurar, a gente vai entrar com ferramentas para monitorar a estrutura dos clientes, sabe? Então, existe muitas coisas que quando contrata uma consultoria, a gente vai implementar para facilitar a vida. Ah, eu tô com um problema, o meu Instagram aqui tá com problema. A gente já sabe lá no monitoramento, porque lá no monitoramento já tá alertando, ó, o Instagram aqui tá com perca de pacote, a latência do Instagram tava 10, agora aumentou para 50. Então, a gente consegue, com configurações, a gente consegue já identificar esses padrões para conseguir já trazer a proatividade de, não, pera, opa, deu problema nisso aqui, então vamos ali, vamos ajeitar e vamos deixar desse jeito para que funcione, sabe? Que é importante a gente saber do problema antes do cliente reclamar, né? Porque o cliente final, quando você recebe uma reclamação dele uma vez, para ele o copo já está cheio. E aí quando ele reclama de novo, já pingou uma gota. E quando ele reclama de novo, já é a gota d'água. Ele vai falar para você assim, essa internet não presta. É o tempo inteiro essa internet caindo, essa internet oscilando, né? Então é o projeto bem dimensionado e também o monitoramento daquilo que é feito, né? Então o cliente ele não entende. O usuário final ele quer usar. Então ele vai lá, acessa lá o Instagram e no gira os vídeos, né? A gente quer fazer assim, né? Aí no gira os vídeos, aí o que ele vai falar? A internet não tá funcionando. Aí você pensa, Verdade. ai meu Deus, é a internet que não tá funcionando. Mas o que é a internet pro cliente final? A internet pro cliente final é o Instagram que ele tá falando. E aí a gente precisa saber, a gente precisa ter um monitoramento. Aí o TI olha, não, mas os gráficos estão normais. E aí você adentra, aí você olha, os gráficos estão normais, mas o Instagram não está normal. O Instagram está com perdas, o Instagram está com problema. Acontece problemas em sites específicos. Isso. E aí é a hora que o monitoramento, ele precisa estar lá 24 horas. E ele precisa ser sempre atualizado. É nessa hora que o monitoramento se faz necessário, e não só monitoramento, né? Ter mais de um BGP ativo, para a gente ter rotas alternativas, para a gente ter caminhos que a gente possa direcionar o conteúdo e ver se volta a girar até a linha do cliente final, né? Isso. E aí quem vai orientar o dono do provedor se o link dele é bom ou não é? A consultoria é um especialista em configurações, é um especialista em tratamento de rotas, né? É ele que vai analisar e vai falar assim, olha, o Instagram não tá legal, porque a rota que a gente está, ela não tá legal. A gente tem que falar com a operadora. Como que um empresário, dono de provedor, vai saber que o problema não é na infraestrutura dele? Aí ele fica lá, reinicia o equipamento, reseta o equipamento, troca a ONU, troca a ONT, e ele vai tendo gastos. E o problema nem tá na rede dele. Com certeza. São vários fatores, né, pra gente analisar hoje. Porque a internet, por mais que é uma ciência exata dentro do seu provedor, mas existem rotas que a gente precisa se conectar pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, né? Então, às vezes, deu algum problema em algum lugar que está afetando essa rota e a gente precisa saber. Às vezes é um PTT que para. Acontece bastante, na verdade. Olha, quem tem link trânsito, né, link IP e tem PTT, tem que ter um cuidado muito grande. Tem que saber selecionar, né? Quem tem operadoras que são, assim, problemáticas, né? Operadoras que... tem regiões que são mais afastadas, né? Então, não é fácil levar a internet para esses lugares, né? Tem um desafio muito grande para a gente levar a internet em locais mais afastados, né? Não é igual no centrão lá de São Paulo, que é fácil, tá tudo ali, né? A gente está perto do polo principal de internet no Brasil. Não é tão fácil em outras regiões. Então, ali, a configuração, ela tem que ser bem feita. Ela tem que ser analisada com cautela, tem que ser tratado rota por rota para aquela pessoa conseguir entregar uma internet boa para aquela região. Exatamente. E também vai muito também de questão de equipamentos, porque às vezes o dono do provedor quer oferecer uma Ferrari para os clientes dele, só que dentro do provedor dele tem um Fusca. Então a gente precisa analisar isso também. E quem que vai entrar com esse papel de falar,
já tá na hora de tu trocar esse equipamento, já tá na hora, por exemplo, ir para um Juniper, para um Huawei, para um Cisco. Então, vai muito além de só configuração, vai do equipamento que vai estar lá do lado pra gente mexer, né? Que aí a gente toca no dimensionamento, né? Provedor, quanto você quer crescer nos próximos 4 anos? Vamos fazer um projeto? Isso. Vamos fazer um projeto? Se ele fala assim, não, eu não quero crescer, que não tem como crescer, porque tem empresas no Rio de Janeiro que elas são limitadas, só pode atender determinada área, né? E no Ceará também tá tendo muita facção, né? Ele só pode crescer, ou às vezes também ele tá numa região muito remota, né? Lá é uma comunidade pequena, e às vezes ele não vai crescer. Não tem pra onde crescer. Então, se ele não tem pra onde crescer, por que investir em um equipamento caro demais? Aí você chega no vendedor, ele vai indicar o equipamento mais top, mais caro. Mas às vezes você não precisa daquilo tudo. Quando o mais simples já lhe atendia, né? O equipamento bem mais em conta, bem mais barato, já faria o trabalho. Exatamente. Que a gente fala de gasto inteligente, né? Então, a consultoria de redes é a empresa que vai falar para você, olha, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. O cara chega, o dono do provedor chega e fala assim, eu quero fazer determinado projeto. Como que eu vou fazer isso? E aí a consultoria vai montar esse projeto para ele, vai apresentar as possíveis soluções, vai apresentar a gama de equipamentos que ele quer comprar. A gente tem projetos grandes, né, de provedores, e a gente escolhe toda a estrutura de backbone para ele, e ele vai lá e monta. E depois que isso está feito, é cliente lá nadando de braçada. Ele não tem problemas, né? Quando a gente projeta, todo mundo sabe, né? Se você não projetar uma estrutura de um prédio, ele cai, né? Então a mesma coisa é de uma rede. Se você não projeta a estrutura de uma rede, ela vai desabar. Isso. E um bom dimensionamento vai fazer que você tenha paz lá na frente, né? Porque só vai crescer, não vai precisar, porque como configuração é uma ciência exata, depois que a gente vai fazer, a gente só tem que ir ali cuidando, monitorando para ver como é que tá acontecendo e vai deixando crescer o provedor, porque tu não vai precisar se incomodar. Corre pro abraço. Incidentes do dia a dia acontecem, né? Incidentes, às vezes você tem que manipular rota. Ainda não é possível eliminar a mão humana 100% da configuração. Então, vou colocar o melhor equipamento, a melhor estrutura, o melhor tudo e não vou ter ninguém para cuidar. Tem que ter alguém ali para manter, para zelar daquilo ali, para adicionar rotas, para tirar rotas, para verificar, né, possíveis falhas. Tem que ter sempre alguém para fazer isso. É isso daí. E aí, às vezes, o dono do provedor pensa, eu mesmo posso fazer isso. E aí ele vai fazer uma configuraçãozinha e quando ele vê, começou de manhã já 4 da tarde. Aí ele pensa, não, eu não posso. Porque a gente, no começo o cara pensa, porque tem muito dono de provedor que é da área técnica. Aí o cara pensa assim, não, é rapidinho. Aí dá um pau e o negócio demora o dia inteiro. E aí ele perde dinheiro, sabia? Com certeza. Ele perde dinheiro, porque era pra ele estar ali, vendendo. Era pra ele estar ali, ganhando reputação. Gente, quando o cara tem uma instabilidade na internet, a reputação dele vai lá embaixo. Olha, tem um provedor lá na minha cidade que hoje a internet dele é boa. Trabalhei pra ele durante muitos anos, a internet dele é ótima. Mas quem chega perto, se eu falar o nome daquela empresa lá, a pessoa fala, não presta não. Não presta porque a internet é ótima. Já tive essa internet e não presta não. Você fica queimado. Aquela pessoa nunca mais ela vai querer voltar a ser seu cliente. Então é muito sério, é muito profundo a questão de estabilidade da rede. Exatamente. Então, mais vale você já começar bem, você, independente do ponto que você está, o ponto que o provedor do dono se encontra, já começar certo para tu já não ficar com essa imagem queimada, né? Para tu já conseguir, desde o começo, caminhar tranquilo, tu ter um SLA abaixo de atendimento com os clientes, tu ter um atendimento bom com o cliente, ter um suporte bom, isso vai fazer toda a diferença na hora do usuário final escolher se ele vai fechar com você ou não vai, sabe? Presta atenção aqui. Você só tem uma única vez, você tem só uma chance de causar uma primeira impressão. Então isso daí é importantíssimo. A gente não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão, gente. A primeira é que fica, né? A primeira impressão é que primeira impressão é que fica. Então, assim, a gente fala, mas vamos comparar. Você vê uma pessoa, você julgar ela,
na sua cabeça ela vai ser aquilo que você julgou, né? O cliente faz isso com a gente, ele julga a sua internet. Ele usou uma vez, não foi boa, ele vai julgar. E ele vai falar, porque propaganda negativa é de graça. Né? Propaganda positiva a gente tem que engajar, né? Ó, me indica que você ganha, me indique ganhe, me indique ganhe. Mas na hora de falar mal, meu amigo, é de graça. É uma propaganda negativa, não fica ali. Você só tem uma vez. Mesmo que você melhore, pra ele sempre perceber que ele só teve aquela experiência e foi ruim. Aí você chega lá na Mariazinha e fala, ó, Maria, eu quero contratar uma internet. Ela não vai falar, ó, a internet tal é boa. Ela vai falar, a internet do Zezinho é ruim, viu? Não vai nele, não. É isso que ela fala. Eu tive lá no início, naquela época, nunca funcionou. Eu tive a internet dele 3 anos atrás. Só problema. Saiu devendo, levou o equipamento, deixou prejuízo e ainda sai falando mal. E ainda arrancou o drop pra fazer varal. Acontece. A gente tá falando assim, mas eu acho que muitos donos de provedor vai ver, já deve ter passado por isso. É a realidade de muita gente, né? É complicado, né, essa parte. Mas o bom é que tem solução, né? Tem solução. Tem empresas que já são especializadas em retenção, né? Que nem o caso da Próxima. Tem outras também no mercado, né? Mas a gente cuida muito do lado humano da coisa, né? A gente cuida muito dessa parte da experiência do usuário, né? A Próxima é aquela consultoria que não vem só para cuidar do core da rede, só para cuidar da configuração, como muitas fazem. A Próxima quer saber qual o principal motivo do cancelamento, porque se for técnico, a gente vai trabalhar para ajustar a configuração, trabalhar para fazer upgrade de equipamento, trabalhar para ver se é problema de link, sugerir links melhores, sugerir rotas alternativas. A Próxima não está só na configuração, ela está no provedor inteiro. Será que é o técnico que está fazendo um serviço ruim? Vamos ver como foi o trabalho do técnico em campo, como é que ele deixou o sinal da ONU, como é que ele deixou o apontamento se for internet via rádio, como é que ele deixou a configuração do lado do cliente. Exato. Um padrão que a gente tem. Não ficou, então manda ele lá e refazer, né? Porque a gente precisa que siga um padrão para que fique padronizado do cliente até o core da rede. Sim. Seguir padrão é muito importante, né? Demais. Faz toda a diferença. Montar uma equipe técnica qualificada ali dentro também vai fazer toda a diferença, né? Faz. Fechou? Você deu nosso tempo? Já, que a gente começou 10 horas, né? 11. Não, 1 hora. Cadê? Tá. Beleza, puxa outra pergunta aí, Deixa eu ver Gabriel. aqui. Tá. E para vocês, o que o cliente hoje ele prioriza mais dentro de um provedor de internet? O que é o mais fundamental, assim, para na hora de fechar a decisão, o cliente escolher o provedor da pessoa, na opinião de vocês? Olha, a gente está falando muito de estabilidade, né? Mas na hora do cliente escolher uma internet, que ele não tem uma referência, por exemplo, ele chegou agora, né? E aí ele vai pesquisar essa internet. E aí quais são as primeiras ferramentas que a gente procurou na internet? A gente não sai andando de carro para olhar os provedores do bairro, né? A gente pesquisa no Google, a gente pesquisa no Instagram, né? Então é importante a gente analisar o que o cliente está vendo, né? Aí o que ele vai avaliar de cara quando ele está contratando seu serviço? É fácil contratar, né? Se a atendente foi gentil, se ele está tendo uma boa experiência naquela venda ali, naquela compra ali, né? Se ele está tendo uma boa experiência. E aí até o momento vai chegar um técnico da empresa lá naquela casa, ele vai avaliar a experiência que ele está tendo com o técnico, né? Se o técnico é profissional. E assim, a gente sabe que muitas empresas, por exemplo, até no hotel que a gente se hospedou, né? A gente está ali conversando com a recepcionista do hotel e ela está conversando particularidades da vida dela com o colega de trabalho, né? Mas isso também acontece dentro do provedor. O técnico chega lá e está conversando, às vezes até difamando a empresa, né? E aí isso daí conta como um ponto negativo, porque o cliente ele não vai esquecer.
Ele vai falar se tiver uma boa experiência na contratação, a atendente é educada, o técnico é educado, e aí depois, por fim, vem a qualidade da internet. A internet é boa, é rápida, é confiável. Então, eu acho que eu estou satisfeito com esse provedor de internet. Qual que é a chance de um cara que teve esse protocolo nele bem executado? Qual é a chance desse cara querer cancelar sua internet para ir para outro lugar que ele não sabe se é boa ou não? É baixíssima, né? Às vezes ele pode até ir, né? Tem de tudo, né? Às vezes ele pode até querer ir, mas é baixa a chance. Vamos colocar aqui 90% de chance de ficar no seu provedor de internet, né? Então é o que faz o cliente escolher. E aí, se o cara chega e ele já é atendido por um robô que foi mal estruturado, já foi atendido por um técnico que reclama da empresa, aí ele pensa que o negócio aqui é bagunçado. Aí ele vai usar a internet, a primeira vez ela oscilou. Qual a chance dele ficar? 90% que não, né? Aí ele recebeu todo esse atendimento, a internet oscilou, ele vai pensar se ele vai querer ficar ou não no provedor, né? Uma vez eu perdoo, o atendimento é tão bom, porque o atendimento conta. Sim, conta muito. É o que diferencia os provedores profissionais e os provedores amadores, né? Conta, o atendimento conta. Você tem que entender que você não está ali vendendo para amigo, você está ali vendendo para cliente. Cliente exige. Ele está pagando, ele sabe o direito dele. Ele quer uma boa experiência com você, além da internet que tem que ser excelente. Porque a internet, ele não tem nem que tocar no assunto, ela tem que ser perfeita. Falando nisso, a gente está naquele ponto que foi falado mais cedo com o Gabriel, que tinha clientes saindo de grandes operadoras e procurando provedores do bairro. Por quê? Porque tinha aquele atendimento humanizado. Ele tinha quem procurar. Às vezes, quando chama, ele não cai num bot que deixa você lá no loop infinito, esperando 2 horas, 3 horas para entrar alguém falar com você. Aquele que você fala, o cara já atende. Sim, às vezes já manda a equipe no mesmo dia para verificar o que é. Foi só um cabo que ele trocou de porta-lã e resolve. Ó, eu prefiro ter a internet do Pedro, porque se ela cair, eu vou lá nele lá e falo com ele, eu mando uma mensagem pra ele no WhatsApp, ele manda alguém aqui. Isso. Facilitação, a gente é imediatista. E tempo é dinheiro também, né? A gente pega, vamos supor, pega uma empresa que tem um link de internet. Às vezes, se essa empresa fica parada ali por 10, 20 minutos, cara, perde milhões. Então, tu ter essa proatividade, tu conseguir esse atendimento rápido, eu acho que faz toda a diferença, sabe? Demais. E dono de provedores de internet que quer alavancar, ele tem que soltar. Né? Para você evoluir, você precisa evoluir tudo que está à sua volta. Se você não evolui tudo que está à sua volta, você não consegue evoluir. Então você precisa abrir mão e confiar nas pessoas. As pessoas, elas são boas. Os seus técnicos, eles são bons, eles precisam de um treinamento. A sua consultoria, não só de redes, as suas consultorias que você tem, porque o provedor tem mais de uma consultoria, elas são boas. Elas precisam entender o seu projeto. Então, a forma que você se posiciona, que você traz os objetivos da sua empresa de forma clara e objetiva e pronta e decidida, definida, é o que vai direcionar o seu negócio. Às vezes tem um dono de provedor que tem 3 mil clientes, mas é aquela loucura. Ele ali o tempo inteiro, ele é apegado em todos os setores, ele não consegue delegar, ele não consegue soltar, né? Por quê? Porque ele se sente inseguro, está contratando pessoas que estão em início de carreira. Às vezes é importante você acertar a mão do profissional. Às vezes você precisa ter um profissional ali que saiba o que está fazendo, contratar especialistas. O mercado hoje não aceita provedores amadores. O mercado hoje aceita provedores profissionais. O usuário, ele quer ter uma experiência excelente desde o início ao fim e pagar barato. E agora, para finalizar uma pergunta, dá 5 dicas para quem quer iniciar um provedor de internet hoje. Bom, vamos lá. 5 dicas para quem quer iniciar um provedor. Primeira coisa, estude o mercado e inicie. Quando você estiver vendendo a sua internet, nunca faça isso. Nunca pense que se você vender mais barato, você vai arrancar os clientes do seu concorrente. Jogue justo, porque se você abaixa o seu preço, o concorrente vai te responder à altura e ele pode fechar a sua porta. Ele vai fechar as portas para você, porque ele perde, mas você perde mais ainda.
Então, jamais inicie com um preço abaixíssimo do preço do mercado. Se a média lá é 89,100, entre nessa média, 89,100. Não entra lá vendendo a R$60 na internet, porque você derruba o mercado. Você derruba o seu concorrente te derruba, e aí vira guerra de preço, né? Vira guerra de preço. A segunda dica que eu vou dar para quem está iniciando no mercado é iniciar já com um projeto, né? Um projeto, quantos clientes eu vou atender nesse bairro, né? E aí eu vou conseguir atender esse bairro, vou estruturar, né? Então, faça o cálculo da fibra, para você não começar com pouca quantidade de fibra, com fibra de, acho que é 8, né? Isso, a mais baixa tem de 4 FO, 8 FO, começar com a fibra com poucos FOs e depois você tem que repassar e ter retrabalho e ter que fazer o investimento de novo. Então, nos pontos mais importantes da rede, já calcula para você já investir uma vez só, porque o reinvestimento sai muito caro e você perde tempo. A terceira dica... Só abrindo um parênteses aqui, é muito importante também, existe consultorias próprias para projetos FTTH, então é muito importante tu iniciar já fazendo um projeto para tu saber quanto que lá na CTO do cliente vai chegar o sinal. Então já começar também a parte, não só preparar equipamentos, mas preparar a parte física, a estrutura física se for iniciar na fibra, né? A terceira dica é para você automatizar tudo que você puder. Então, tem um sistema de gestão ali para você fazer um contrato, para você controlar a banda do cliente, para você fazer o bloqueio automaticamente, tá? Comece emitindo boleto, comece da forma mais regularizada possível, porque depois, para você arrumar, fica difícil e clientes vão sair. Então, já começa no formato que está o mercado. Não começa do seu jeito. Eu vou cobrar de boca, eu vou cobrar, vou deixar sem boleto, não vou cortar a internet. Faz certinho, porque toda empresa, gente, ela tem um propósito. Mas se ela não tem lucro, não dá pra gente seguir com o propósito, porque a empresa ela tem que se pagar, né? E a quarta dica, não tenha dó de investir em bons profissionais. Porque, olha, não tem nada mais caro do que um serviço errado. Não tem nada mais caro. Olha só, se você vai construir um projeto, né? Vamos dizer que você vai fazer um muro de arrimo para construir uma casa. Se você pega esse muro de arrimo e combina com um pedreiro, e esse pedreiro é inexperiente, e aí depois desse muro de arrimo você vai colocar uma casa ali, você vai construir o seu império ali. Então, se você contratou um serviço barato, você não quis pagar um engenheiro, não quis pagar um especialista naquele negócio, qual é a chance de desmoronar? É alta. Pode ser que você até consiga sobreviver, mas é daquela forma, no sufoco. Quando você contrata um bom profissional, você descansa, você respira, porque ele já sabe o que fazer, é o dia a dia dele. O engenheiro é o dia a dia dele fazer cálculos. Um arquiteto é o dia a dia dele fazer projetos que vai ficar bem melhor, né? Gente, quem já contratou arquiteto sabe, né? Fica linda a casa quando o arquiteto faz, fica lindo o trabalho, né? E rede também tem arquitetura. Por mais que é tudo muito virtual, a gente não consegue ver aos olhos nus bits passando ali. A gente não consegue ver aos olhos nus a internet passando ali, né? A gente vê um gráfico que mostra o tráfego passando, mas ali é muito real. Ali é um mundo virtual que acontece de verdade. E precisa ter um arquiteto de rede, alguém que entende arquitetura de rede para estar fazendo aquilo ali, né? E a quinta dica hoje, para a gente fechar com chave de ouro. Bom, a quinta dica eu vou deixar para Débora. Ai, gente. Para mim. Ai. Bom, a quinta dica, então, eu vou falar para você. Se especializa. Se especializa em liderança. Em liderança. Por quê? O maior trabalho do mundo, o trabalho mais difícil do mundo é você fazer as pessoas fazerem. Não adianta você pegar, fazer um negócio e falar o seguinte, a pessoa perguntou, como que é esse trabalho aqui mesmo? Você fala, deixa que eu faço. Senta com ela, ensina ela a fazer e coloca ela para fazer todas as vezes. Porque liderar é isso. Liderar é abrir mão. E na matemática, 1 mais 1 é igual a 2. Em liderança, 1 mais 1 às vezes é 1,5.
e a gente precisa achar bom, a gente precisa comemorar. Não é uma ciência exata, é um estudo que você vai executar hoje, você vai começar a mudar o comportamento e isso vai te dar um retorno lá na frente. Então, não é uma ciência exata. Então, para um provedor de sucesso, ele precisa ter empresários lá dentro, CEOs lá dentro, que são líderes, diretores líderes, precisa ter liderança. Então, eu acho que a quinta dica é a mais importante de todas, pessoal. E é isso. Fechou. Foi ótimo ter essa troca, essa conversa com vocês. Acho que a gente consegue, em conversas assim, a gente consegue compartilhar muita coisa e aprender muita coisa, né? Então, Precisamos marcar mais desses. É verdade. Bom, ficamos por aqui, então, né? Esse podcast, essa oportunidade maravilhosa de poder falar tudo que a gente percebe sobre o mercado, né? E um pouquinho também de como nós ajudamos esse mercado incrível, esse mercado maravilhoso, que é o mercado de pessoas, tá? A gente não tá vendendo internet, a gente tá vendendo para pessoas, tá? Não é a internet o nosso mercado. O nosso mercado sempre foi relacionamento. Em toda área que você tiver, às vezes você é da área técnica, às vezes você é da área financeira, sempre vai ter um humano ali comprando de você. Então, é pessoas o nosso mercado. É um prazer participar com ênfase a telecom nesse mercado. A gente está aqui na Abramult. Vem aqui conhecer o nosso stand. Eu acho que depois que o podcast for no ar, né, já vai ter passado, né? Mas eu quero agradecer muito se você chegou até aqui.